Olá, boa tarde. Conferindo aqui se estamos online. Já estamos aqui com o nosso convidado. Estamos sim. Acho que está tudo ok. Bom, boa tarde a todos e a todas. Como Boa eu disse, tarde. já está aqui com o nosso convidado. Boa tarde, Elismar. Boa tarde, tudo bem, né? Tudo ótimo. É um aprendizado para todos essas ferramentas aqui, né? Vou deixar claro que estamos aqui em franca tentativa, né, de interação e etc. A gente fez alguns testes, mas eu acho que agora está tudo ok. Para mim é super novo essa instantaneidade toda. Eu estava conversando aqui antes um pouco com Elismar, e só que esse é um desafio muito importante, né, a ser enfrentado nesse momento. O pessoal está dando boa tarde, então está tudo ok. É isso aí. É, esse projeto, né, como todos sabem, os que estão chegando aí, bem-vindos, bem-vindas, é um projeto do Colegiado de Turismo da Universidade do Estado da Bahia, no campus 18 de Eunápolis. É um projeto em que a gente está fazendo uma série de entrevistas, né, uma série com temas diversos, e eu encontrei um entrevistado muito interessante, né, que realmente me motivou bastante a enfrentar todas essas questões aqui do distanciamento social que a gente está vivenciando e que gera na universidade, obviamente, um impacto profundo, né? Então, a intenção é que a gente possa manter as reflexões ativas nesse momento de distanciamento. E esse convidado é Elismar Fernandes dos Santos, que é presidente e sócio fundador do Instituto Mãe Terra, é mestre em desenvolvimento regional e meio ambiente pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente, o PRODEMA, da UESC, pós-graduado também em Ciência e Tecnologia Ambiental pelo Instituto Federal da Bahia, é especialista em gestão, licenciamento e auditoria ambiental pela Universidade Norte do Paraná, UNOPA, e bacharel em comunicação e marketing. Também é registrado na FENAGE, né, como jornalista, e bacharel também em administração. Né? O Elismar tem uma longa trajetória acadêmica e hoje também atua como professor universitário e coordenador de curso no Centro Integrado de Tecnologia e Pesquisa da Faculdade Nossa Senhora de Lourdes, do curso de administração. Então, ele tá convidado aqui por conta dessa trajetória, né, acadêmica, e, sobretudo, por ser presidente e sócio fundador do Instituto Mãe Terra, que é um instituto que tem 14 anos de fundação e sobre o qual a gente vai querer abordar aqui nessa interface com o nosso tema, que é turismo, fortalecimento comunitário e ações solidárias. Então, a gente vai pensar aqui um pouco da trajetória desse Instituto Mãe Terra, que é super importante aqui como atuação aqui no sul, extremo sul da Bahia e particularmente Porto Seguro, que tem bastante longevidade já, né, 14 anos, e, e aí é isso, né? Essa aqui é a nossa ideia, conduzir aqui uma conversa que propicie algumas reflexões sobre esses temas e etc. Tá boa a sua apresentação, Elismar? Você quer falar alguma coisa sobre o seu caminho? Eu faço uma primeira pergunta já, que é um pouco sobre essa trajetória. Então, eu agradeço muito, professor. Você fala 14 anos e a gente se sente ainda tão pequeno, tão distante ainda daquilo que pretende ser. É, 14 anos parece muito pelo caminho, pela trajetória, mas ainda está muito, muito longe de tudo aquilo que a gente busca, de tudo aquilo que a gente ainda tem como uma perspectiva de transformar nosso território. O Instituto Mãe Terra ele surge a partir de uma inquietação, né,
jovens universitários, eu falei isso um pouquinho nos bastidores, e a ideia de pensar numa mudança, de colocar essa mudança para fora, de fazer com que essa coisa ela seja materializada, foi de fato o que impulsionou, né, que a gente encarasse esse desafio. O terceiro setor é desafiador. O setor, em alguns momentos, ele é mal entendido. E em quase todos, ele acaba sendo também uma grande tentativa de fazer coisas grandiosas. Na realidade, parece que nem sempre a política pública anda na mesma direção. Então, precisamos, em alguns momentos, desbravar coisas que ainda não estão sendo discutidas para pensar na forma disso acontecer com maior efetividade. Sim, sim. E a política pública deveria estar bem junto do terceiro setor, porque, afinal de contas, é ele que cumpre funções públicas que não estão sendo cumpridas, né? Que não podem, cujo alcance do governo não chega, ou a atuação da sociedade civil pode trazer resultados muito mais interessantes. Então, é muito importante essa sintonia, e imagino que seja um dos grandes desafios, assim, né? Sim, sim. Mas, então é isso. Eu queria agradecer também a professora Deise Barreto, que promoveu esse encontro também da gente, né? Me aproximou do Instituto para conhecer e etc. E agradeço aos participantes aí que já estão dando suas boas tardes, né? E os professores também que estão aí. Muito obrigada pela presença. Então é isso, assim. Com esses 14 anos de fundação, eu acho que a primeira coisa assim que vem em mente, né, é entender um pouco de qual que seria esse principal objetivo do Instituto Mãe Terra, né? E, particularmente, aqui em Porto Seguro, como é que tem sido a interação com as problemáticas sociais de Porto, né? Como que o Mãe Terra pensou essa região aqui, por que interagir com essa região e quais as lacunas, as problemáticas daqui que poderiam ser atendidas pelos objetivos do Instituto. Entendi. O Mãe Terra, a gente numa mais preliminar, né, de elaboração de objetivos, essa inquietação logo no início, a gente pensou em colocar em prática estratégias que levassem a um desenvolvimento mais sustentável, que buscasse apoiar iniciativas já existentes. O Instituto Mãe Terra, ele nunca pensou em reinventar a roda, ele nunca pensou em esgotar perguntas, ele nunca pensou em esgotar questões. Sempre foi apoiar iniciativas, principalmente iniciativas comunitárias. Uma coisa curiosa é que o Mãe Terra ele começa a aparecer nas sedes dos municípios em que a gente atua recentemente, eu acho que a partir de 2013. Antes disso, a gente era já bem conhecido nas comunidades rurais, só que nas comunidades urbanas, nas sedes, éramos pouquíssimo conhecidos. Era engraçado esse movimento, porque quando a gente se deparava com uma das 189 comunidades que a gente trabalha nos 10 municípios do Extremo Sul, temos esse número mapeado, e éramos super bem aceitos, super bem-vindos, e quando chegava aqui dentro, o pessoal achava que é empresa de produtos naturais que tem comercializado aqueles lanchinhos nos aviões. Uhum. Olhava e falava, vocês são a empresa que fornecem alimentos para Gol, TAM. Na realidade não éramos. Bom, a nossa atuação ela sempre foi em comunidades mais distanciadas, comunidades rurais, comunidades periféricas, com povos tradicionais, sempre trabalhando aí com comunidades indígenas, com pescadores, mais recentemente com comunidades ciganas. Então, a nossa atuação ela acontece numa rota contrária. Normalmente as cidades elas surgem e centro para as áreas mais distantes. A gente surge numa comunidade pequena de Cabralha,
numa comunidade chamada Rio do Sul. Essa comunidade é bem pequenininha, tem em torno de 56 famílias. E surgiu primeiro a partir de uma inquietação por conta da falta de energia elétrica. Isso em 30 de outubro de 2006, quando a gente fez a nossa primeira reunião para a fundação essa comunidade. Ela tinha um número gigantesco, né? 50 e tantas famílias é um número considerável, só que não tinha energia. Então pensávamos como resolver. Será que dá para resolver sozinho? Será que dá para resolver apenas com interlocução com o poder público? Será que precisamos judicializar essa questão? E vimos que era um desafio gigante. Não era simples resolver um projeto que, na época, custava mais de R$1 milhão para eletrificar essa comunidade de uma forma que não fosse articulada, que não fosse aí composta por diversas lideranças, que não fosse um esforço coletivo. Então, o Mãe Terra ele surge dessa inquietação. Em 2006, a gente funda a instituição. De 2006 a 2008, a gente ainda estava muito naquela do que vamos fazer, de como essas abordagens elas acontecerão. A gente pensou nesse movimento de apoiar iniciativas já existentes, né? Só que era coisa, o território ele é muito grande, as demandas elas são extraordinariamente grandes, e isso traz um pouco de medo. Como é que a gente vai fazer? Vamos ficar em Cabralha? Vamos ficar em Porto? Vamos aumentar a nossa atuação? Vamos pulverizar essa atuação? E a coisa ela foi acontecendo de um modo bastante promissor. Não tentamos de forma nenhuma abraçar aquilo que a gente não podia. A gente, para você ter ideia, começou atendendo associações comunitárias. A gente viu que essas associações poderiam ser estar no rol de aliados das estratégias que queria colocar como realidade, né, nesse território. Começamos fundando outras entidades, apoiando nessa fundação, apoiando nesse fortalecimento institucional, e a coisa ela foi acontecendo de tal modo que vimos que esses braços, esses galhos, né, da árvore que a gente simbolizou, ele começava a chegar em espaços que antes nem o poder público estava chegando. Quando você pensa no mundo de 189 comunidades, algumas que pouco tinha aí condição de ter um equipamento público nesses espaços, tinha comunidades que a gente chegava que só tinha uma igreja pequenininha, outras que não tinha saúde, outras que gente de saúde mal passava, aquelas que a gente de saúde chegava de ano em ano para dar aquelas vacinas que tem um calendário certo. Então, assim, buscamos tentar dialogar com esses espaços, sempre respeitando as especificidades locais, sempre respeitando aquilo que era defendido como prioridade, tanto que ao longo desse tempo a gente conseguiu aí consolidar uma série de métodos para que esse tratamento de prioridades fosse cada vez mais contextualizado, fosse cada vez mais específico, sabendo que nem sempre essa ideia de prioridades ela se assemelhava de outras comunidades. A comunidade que a pauta era muito geração de ocupação e renda, outra era saúde. Então isso realmente era desafiador. O que eu achei muito interessante quando a gente conversava era porque justamente a atuação ela não partia de uma ideia anterior do Instituto, né? Então vamos, por exemplo, a questão da energia, o acesso a isso, o acesso a algum meio de produção, ou a questão do lixo, enfim, parte justamente dos anseios da comunidade, né? Assim, de uma conversa, de um empoderamento, né? Uma palavra que hoje tem servido para explicar muitos processos sociais de empoderamento das comunidades para a resolução dos seus problemas, né? Primeiro para a identificação e depois resolução. Aí também vem a minha curiosidade, assim, eu queria tentar partilhar um pouco sobre se vocês pelo menos identificaram logo desde o início e ao longo do processo
essa particularidade do sul e do extremo sul, dessas regiões aí, Cabralha, aqui Porto, com relação ao turismo, enquanto uma economia forte, né, uma economia matriz, né, motriz das regiões, embora não necessariamente ela seja uma economia que impacte, né, em todos os recantos, assim, digamos, né? Enfim, a pergunta é se nessas comunidades que vocês começam a atuar e que vocês permanecem atuando, se o turismo aparece com a força com que a gente termina conhecendo essa região do sul e do extremo sul, mesmo que indiretamente gere algumas questões, né, como acesso à água potável, acesso ou necessidade de algum recurso, né? Você falou daquele projeto também do transporte de bugs, né, lá na região de Barra Velha. Corumbau, Barra Velha, exato. Por exemplo, né, como um dos exemplos, mas assim, eu digo assim, indiretamente o turismo ele vai afetando, né, as diversas regiões, ou vai criando demandas nas diversas regiões para também interagir com o turismo. Então, eu queria saber se esse foi um ponto que direcionou vocês e se vocês encontraram, de fato, direto ou indiretamente, o turismo como um impacto nessas comunidades, assim. Olha, o nosso território, ele é gigante. Quando a gente pensa em Porto e a gente trabalha com distâncias médias, a nossa atuação só no município de Porto Seguro, para qualquer atividade de campo, ela acontece aí numa distância que vai de 100 a 125 quilômetros. Então, assim, você pensa que Porto Seguro aqui ainda, mas você passa por Eunápolis, você passa por Itabela, você passa um pedaço e cai em Porto Seguro de novo. Uhum. Então, a questão do turismo, você falou da questão do empoderamento. A gente colocou isso na nossa missão logo quando o Instituto Mãe Terra ele foi concebido, quando ele era ainda uma sementinha que estava ali plantada no algodão na tentativa de germinar. E essa ideia do empoderamento, ela surge muito forte, porque era um grito, era o que a gente queria que acontecesse na nossa comunidade. Era uma coisa que a gente não queria se tornar refém de virar apenas a pessoa que plantava, colocava em caixinhas e vendia na feira. A gente não queria ser só isso. Uhum. E essa perspectiva, ela surge de uma forma bem interessante, porque primeiro a gente precisava trabalhar o nosso autoconhecimento na perspectiva de mudanças, elas precisam acontecer primeiro com aqueles que estão buscando, puxando essa corda e dinamizando para que esse processo ele aconteça. Talvez por isso que eu tenha feito 3 graduações, que eu pensava, pô, isso não é suficiente, isso aqui ainda não é suficiente. O nosso diretor executivo, o Altemar, ele é um cara incrível, sabe? Ele é o cara que o olho dele brilha e vai com muita força em tudo que ele faz. E isso é muito interessante, porque você vê que é um pesquisador, é um cientista, ele está ali o tiro batalhando, um sujeito que estudou a vida inteira em escola pública, que se destacou estudando na escola pública, na universidade, hoje faz doutorado na UFSB, e você pensa assim, caramba, tudo que a gente tinha ali como ato condenatório, pô, vim de uma comunidade rural, vim de uma escola pública, a gente viu que há uma perspectiva de que isso vai segurar a gente. Uhum. A gente pode sim promover as mudanças. Do mesmo modo, quando o Mãe Terra ele surge, e estava todo mundo na universidade, eu imagino que um monte de aluno deve caramba, essas ideias de universidade, elas são viáveis? São. O Instituto Mãe Terra surgiu em cima de uma moto, saindo da universidade. A gente pensou, caramba, será que não dá para montar uma associação para resolver isso? E vai caminhando, toma chuva, no meio do caminho pensa, já tem um nome, Mãe Terra. Tá, tínhamos um nome, ainda não tínhamos uma missão, não tínhamos ainda
os temas que são relevantes, que a gente queria trabalhar, não tínhamos um posicionamento, e esse processo, ele é complexo. Só que é um processo bom de ser vivido, principalmente dentro da perspectiva que a gente teve que construir. O Mãe Terra, ele não foi... Ele foi inicialmente um sonho vivido por dois fundadores, só que depois ele indo pelas mãos e passando para as mãos. Então, é interessante que a gente tem funcionários que são antigos. A Gelli, por exemplo, que está fazendo aniversário hoje, Gelli é uma que defende o que a gente faz com unhas e dentes, tem um posicionamento lindo, sabe? Procura fazer, procura acreditar. E o pai e a mãe vivem em área rural e ela defende isso. Então, quando você pensa no turismo, a partir dessas comunidades em que a gente atuou, a gente não enxerga como uma demanda que é existente. Ela está ali, ela está reprimida, mas ela está. A prova disso é que, principalmente em comunidades tradicionais, populações tradicionais, né, como comunidades indígenas, a gente começa a perceber que há uma necessidade de inventariar esses atrativos turísticos. Talvez para você que tem alguma vivência nessas comunidades, ver uma farinha sendo produzida não seja interessante. Quando você coloca isso dentro de um mapa, que o turista ele pega nesse espaço e vê a farinha sendo produzida, vê o peixe sendo tratado, vê o azeite de dendê sendo produzido, traz uma relevância gigante. Primeiro porque traz a história daquele povo. Não está nessa perspectiva fria e sintética que às vezes a gente está acostumado, né? A gente vê o produto ali na prateleira e pensa, uai, ele chegou aqui e está pronto? Não. Ele tem uma história por trás. E esses elementos dessa história, o que eu acho que faz com que o turismo ele tenha, assim, uma penetração gigante nesses espaços. 189 comunidades e praticamente todas elas têm alguma perspectiva de que o turismo é um elemento que pode sim gerar renda, pode sim trazer fortalecimento para a cultura, pode sim disseminar processos identitários, né? Então, em todas essas comunidades, né, 189, você vê, de alguma forma, uma interação, né? Sim. E a questão de tentar perceber qual que seriam essas demandas da comunidade, que eu tinha colocado antes, apareceu até numa pergunta aqui no chat, de Deusuíta, ela falando que ela participou do projeto online de escuta ativa e que foi muito bom. Eu imagino que essa escuta ativa tem a ver com isso, né? De tentar interagir. E aí eu vou linkar isso rapidamente com essa trajetória de sair da universidade, né? Muitas vezes a gente sai da universidade cheio de teorias, né? E é um grande desafio, assim, um grande motivador, na verdade, né? E a gente conseguir fazer esse elo, né? Entre o que você acha, o que você discutiu na universidade e o que as pessoas que estão vivendo, as problemáticas que você aprendeu a identificar na universidade, né? Eu sou professora de Sociologia do Turismo, então eu brinco que, basicamente, a parte do curso em que a gente vai ver todos os problemas, né? E obviamente que identificando problemas também um pouco de soluções, mas você identifica uma série de problemas, mas muito teoricamente, né? Muito assim, uma análise do processo do capitalismo, no processo de instauração do turismo, da máquina hoteleira, da máquina, enfim, né, de toda a dinâmica dos transportes que vão impactando, mas você conseguir humildemente também fazer esse processo de escuta, né, assim, trazer essas comunidades é muito importante para o que elas se sentem negativamente impactadas ou para o que elas aspiram de integração, né? Porque, afinal de contas, o turismo fica aí, rondando, né? Então, também imaginar o que eles aspiram, assim, né? O que eles veem. E aí o processo de ver o que pode ser interessante na sua cultura, nos seus modos de fazer. Isso é muito bacana, porque, assim, quando eu lembro assim, do primeiro ano em Terra, ele ainda estava nesse processo de ressignificar os planos, ressignificar aquilo que a gente queria ser,
Porque uma coisa é o que você coloca como meta, que você pensa que você vai fazer, outra coisa é o que dá para fazer. Uhum. E são paralelos que têm uma perspectiva muito extremada entre os dois. E para a gente, há algumas lembranças que são bem felizes. Que uma dessas interações, eu e o Altemar, a gente foi no Vale Verde. Vale Verde era uma comunidade que estava aproximadamente, sei lá, 20 quilômetros do lugar que a gente estava brigando da energia elétrica. E chegamos no Vale Verde e uma das interações veio uma moça vender um pacotinho de beiju. E a gente pensava, caramba, Vale Verde tem beiju. E depois a gente descobriu que tinha beiju, tinha cachaça, tinha uma infinidade de coisas. E a comunidade no, de uma estrada, de uma rodovia estadual, que pode fazer toda a diferença, e a comunidade ela já vem trazendo essa perspectiva de que ela está no local que promover essa visibilidade, e a coisa ela vai acontecendo. Do mesmo modo, a gente via isso nas comunidades indígenas, porque muitas vezes a própria autoestima daquela comunidade ainda não está dada, não está tão construída. O sujeito ele olha para dentro e não consegue enxergar todas as coisas que há nesses espaços, todos os ativos. Ele vê fragilidades, vê disfunções, mas não consegue enxergar tudo que tem de bom. Quando isso acontece, aí eu acredito que a mudança ela começa a surgir. A mudança de perspectiva, a mudança na mentalidade de que podemos e vamos fazer com que isso vá para o mundo. E o Mãe Terra acredita muito nisso, né? Acredita muito que uma escuta, por exemplo, mais qualificada, que a gente aprendeu a duras penas a fazer isso, porque não é fácil você trazer uma escuta que falou do outro, que traga a perspectiva do outro. Isso aí é muito, muito complexo. Tanto que a gente teve que se associar a universidades, a institutos, para que a gente pudesse fazer isso de uma forma melhor. Não é simples simples e não é rápido bem, né? Então, a partir disso, a gente começa a perceber que essa ideia de que fórmulas prontas servem para tudo não funciona. A gente tem certeza de que cada comunidade é uma comunidade, cada povo é um povo e cada um tem demandas que em algum momento elas podem sim criar convergências, mas nem sempre. Só que quando a gente fala do anseio da perspectiva do turismo como um vetor de mudança, isso é muito comum. E acontece em quase todas, justamente porque, eu falo quase todas porque tem aquelas que ainda não se descobriram, não descobriram os seus ativos. Elas estão mais isoladas e pensam, pô, aqui não tem nada. Quando a gente visualiza, por exemplo, o Barra Velha. Barra Velha, os meninos do Bug começaram a perceber que o Bug poderia promover toda a mudança e realizar todos os sonhos que eles tinham colocado com pauta naquele 2010, 2011. E a partir do apoio da Fundação Banco do Brasil, isso começa a acontecer. Só que aí a gente tinha um monte de desafios. Imagina você com bugueiros todos sem habilitação. Então, assim, traz todo mundo para fazer autoescola. E, gente, quem já fez autoescola lembra que é um saco, sabe? Você tem que cumprir com um monte de regrinhas, modos, atividades, testes. E essa turma vinha e fazia toda semana. Semana estava todo mundo aqui fazendo autoescola. Aí depois que a gente vê, tá, todo mundo com habilitação. Pronto, resolveu. Não, não resolveu. Agora é ensinar essa turma a precificar. Porque havia uma coisa bizarra que era assim, olha, o nosso passeio custa 60. E quando você vai fazer a conta, 60 não paga nada. Não paga nem o combustível. Então a gente começou a mobilizar. O Sebrae ele teve uma atuação extraordinária nesse processo. A gente colocou o Sebrae para dentro
do jogo, e o Sebrae levou uma oficina brilhante de precificação, levou oficinas de atendimento ao cliente, e isso fez muita diferença. E o que é muito bacana é que quando o projeto ele começa a ficar encorpado, parece que o mundo ele vai começando a colocar as casinhas ali bem dispostas para que a coisa aconteça. Aí a coisa ela vai, de repente aparece o superintendente da Fundação Banco do Brasil, região, e diz que quer conhecer, vem, pega a gente de surpresa. E ele encontra os bugs todos plotados, com a identidade visual já consolidada, com a logomarca, com os produtos que eram oferecidos. Aí, de repente, tem um jovem indígena do lado de um banner tirando dúvidas dos destinos, dos passeios. E quando o sujeito da comunidade, ele é convidado para ver a Casa de Farinha, para uma escola com educação diferenciada, e você percebe que o olho do sujeito brilha, 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 ele começa a, de fato, o investimento social que foi feito naquele espaço deu fruto e vai se perpetuar. A grande prova disso é que essa associação ela já caminha sozinha. O Mãe Terra não tem essa perspectiva de se tornar tutor de ninguém. A gente dá um empurrão e bota para... Se não embalou, a gente dá um empurrão. Mas a ideia é que essas comunidades elas têm sim a ter autonomia dos seus processos e poderem tomar suas decisões. E isso faz com que a gente fique confortável também. Esse projeto foi em 2008, não é isso? Ele começa em 2008, vai até 2011. Esse projeto ele foi um projeto piloto, que foi o primeiro projeto assim mais voltado para a questão do que a gente fez. E naquela época, 2008, tinha muito essa ideia de que tudo vira um produto, e a gente via que poderia sim virar. Só que precisava investimento, precisava mais discussões e precisava mesmo que a coisa ela ficasse coerente e boa para todos. Uhum. E esse projeto ele foi feliz, né, naquele período, e a gente fica feliz também em saber que quando vamos em Barra Velha ele está acontecendo da melhor forma, está lá, está inteiro. Ele, quando foi iniciado, Elismar, havia já pressão de outros prováveis concorrentes, sei lá, né, para fazer esse tipo de transporte, ou ainda era um vazio mesmo, assim? Menina, na realidade, assim, ele acontece de uma forma... a coisa, ela fica um pouco confusa. Os meninos de Barra Velha, eles pegaram para comprar bug com o Banco do Brasil. Aí todo mundo comprou bug, só que ninguém recebeu nenhum tipo de assessoramento, né, de consultoria de como fazer. Aí compraram um monte de bug velho, tudo precisando de um pouco mais de cuidado, de manutenção. Aí a coisa ela vai acontecendo, aí o próprio Banco do Brasil abre um edital para que esse pessoal pudesse viabilidade econômica, né, nessa aquisição dos bugs, porque não era simplesmente comprar, precisava comprar e um tempo depois ia chegar, né, a parcela, precisava pagar. Então, a ideia de que a coisa ela precisaria ficar sistematizada, ficar toda ajustada, ficava gritando, né? Então a gente começou a pensar de que forma esse grupo, essa associação, ela teria que ser apoiada para que ela ficasse. E fácil. Não foi fácil porque, primeiro, a gente está trabalhando em um grupo que não é pequeno, 30 indígenas, e segundo, porque tudo, se você pensa que tudo aqui na mais difícil, agora tudo numa comunidade que de um lado você só chega de barco e do outro você só chega de carro 4x4, tudo ainda fica mais complexo. Só que aí também tinha essa comunidade tinha uma garra muito grande. Eles queriam ver a coisa acontecer. Disse que nos cursos, que foram vários, fizemos com o Sebrae precificação, atendimento ao cliente.
O próprio Mãe Terra fez um curso de associativismo. A gente fala das associações do terceiro setor como instrumentos para a transformação social, e isso empolga. Só que empolga, mas não diz quais são os desafios que estão nesse bojo. Parece que é mais fácil, e na realidade não é. Então, você reunir todo mundo, pensar na pauta comum e fazer com que essa pauta vire esse chão comum para que todos possam percorrer esse caminho pensando na mesma coisa, pensando na mesma ótica, tendo uma ideia mais ajustada uns com os outros, é desafiador. Mas aconteceu. Isso foi muito bacana. Eles se constituíram, abriram o CNPJ, atendem hoje com maquininha de cartão de débito, cartão de crédito, e isso funciona bem. Sempre que precisa estar aqui, normalmente nas mudanças de diretoria, eles batem aqui, a gente faz a reunião, depois manda para lá, tudo bonitinho e organizado. A ideia, como eu te disse, a gente não pretende esgotar temas, a gente não pretende esgotar demandas, a gente pretende estar pronto para, quando acionado, poder contribuir com essa mudança, né? Sim, sim. Eu queria dar espaço mesmo para você falar desse projeto, porque o que acontece assim, né? Essa é uma região que não é só o turismo que é mais recentemente que impacta, né? Pouco tempo que eu estou aqui, né? A visão que eu tenho tido, né? Principalmente pensando na questão agrária aqui da região, assim, é mesmo de um lugar cujos interesses, né, capitalistas externos, assim, pressionam muito. Uma região que inicialmente é uma região indígena, basicamente, né, que a gente sabe que também já vem pressões desde a colonização, mas que mais recentemente é pressionada pelo interesse madeireiro, depois pelo interesse da celulose, né, que é uma continuidade, depois tem todos os monocultivos do agronegócio, né, pecuária, etc. E aí depois tem o turismo. Então, isso gera necessariamente um processo, né, nas comunidades, que aí já não são só indígenas, obviamente, né, já são comunidades tradicionais, comunidades que chegaram até por algum desses flancos aí de desenvolvimento econômico, né, digamos assim, e que vão se estabelecendo, né, mas isso vai gerando uma perda cada vez mais constante de uma autonomia, para você ter os seus acesso aos recursos, né, básicos de sua sobrevivência. E essa perda de autonomia gera uma perspectiva de proletarização, né? uma perspectiva de conseguir fora aquilo que dentro, às vezes, já não é suficiente. Né? A autossuficiência vai se perdendo e dando mais espaço a necessidades. Aí você usa uma palavra que é interessante, né? Que é a autoestima, que é a perspectiva de ativos, né? de perceber seus modos de fazer, os seus modos de ser, ou seja, a sua cultura como ativos e tal. Na verdade, assim, se essas comunidades, né, essas pessoas, essas populações, elas tivessem sua autossuficiência garantida, elas apenas viveriam, né? Elas apenas estariam gozando desses seus modos de ser e fazer sem precisar capitalizar, digamos isso, né? Sem precisar transformar isso num ativo, né? Mas dentro desse contexto de várias pressões econômicas, é muito importante que isso aconteça, e aí aparece esse dado, né, essa sensação de autoestima, né, porque são populações que, por conta desses interesses, são muito pressionadas, né, são muito deslegitimadas nas suas formas de vida, né? Por várias vezes aqui eu ouvi as pessoas falando que o índio não quer fazer nada, que quer ficar lá só vivendo, sim, mas enfim, o índio é para viver, né? As pessoas são para viver. O capitalismo é que nos transformou em seres despossuídos, né? Expropriados de nossas condições básicas e precisando vender a nossa mão de obra. E então elas têm esses processos, acontece esse processo, né? E aí o turismo, particularmente, também vai criando uma forma de vida e uma estética
do que seria apreciável, do que seria visitável, do que seria, né? E aqui em Porto Seguro, nessa região toda, assim, do extremo sul, assim, mais, um turismo de alta classe, né? Onde as praias são as coisas mais visadas, né? Então, vai também criando mais uma vez assim uma sensação de o que teria nessas comunidades que seria atraente para esse turista que vem querendo exibir seus corpos, seus biquínis, né, uma alta gastronomia e etc e tal, né? Então, isso termina sendo uma questão criada pelo processo, né, de pressões econômicas, dentro do meu ponto de vista. Assim, né? São várias pressões econômicas que vão gerando essas questões. Então, por isso que é tão importante assim, né, a ação de instituições como a Mãe Terra. Né? Eu acho que fui me empolgando muito durante as nossas conversas, porque eu comecei a ver isso, né, assim mesmo, assim, como cria uma engrenagem mesmo, assim, para fazer essas comunidades sobreviverem e se locupletarem também, né? Também terem uma atuação assim mais forte. Aí eu perguntei sobre essa questão se quando começa esse projeto lá dos bugs, né? Se tem mais concorrência, se havia um risco desse mercado, digamos assim, dos transportes ser, ser, ser ser ocupado, né, por outros agentes, porque o que você traz, assim, né, esse tipo de atuação do Instituto, na minha perspectiva, trabalha muito na possibilitação de um turismo chamado de base comunitária, né, um turismo que acontece, mas acontece num espaço social onde as pessoas estão mais preparadas para dialogar com ele, né? Inclusive para se locupletar, inclusive para ter ganhos, né? Não só para se defender dos problemas, mas para ter ganhos com ele. Eu acho uma perspectiva bastante interessante, assim mesmo, né? Assim, porque eu imagino que justamente esse transporte, se não fosse assim, abraçado pelos indígenas, seria por qualquer outro grupo que chegasse, né? Tem vários grupos que vêm para cá e cheios as burocracias todas em dias, papeladas, né? Ou não precisaria fazer curso do Sebrae, não precisaria nada, chegaria aqui rapidamente, pegaria esse, que é o que acontece muito no encadeamento do turismo aqui, né? As pessoas vão chegando de fora já com todo o know-how, digamos assim, né? E aí a comunidade vai se fragilizando frente a tudo isso. Então, eu queria também entender um pouco se tem essa visão dentro do Mãe Terra, né? Vamos promover turismo de base comunitária aqui no extremo sul da Bahia, onde prevalece o turismo de massa. Seria uma pergunta meio direta nesse sentido, mas... Não, interessante. Na realidade, é assim, a gente em alguns momentos, entramos com algumas situações que a gente pensa, caramba, esse lugar aqui ninguém vem, esse lugar aqui ninguém está vendo, sabe? Para você ter ideia, tem algumas comunidades que a gente atua e tem coisas extraordinárias, e coisas que você não vê em Lulum, que teria todo o perfil para um turismo de base comunitária. E não há, essa informação ela não chega, e quando ela chega, os concorrentes, eles já estão tão organizados que não cria viabilidade para que a comunidade possa ofertar esses produtos de uma forma possível, né, que chegue até outros. Para você ter ideia, temos ações de marisqueiras, de mulheres marisqueiras, que fazem coisas incríveis, sabe? Você vai... e a gente descobriu isso, assim, de uma forma muito engraçada. A gente fez um evento, e esse evento precisava contratar um fornecedor de alimentação. Aí, o Mãe Terra tem uma coisa que é muito do diretor, o Altemar, que é assim, não, se a gente tem 3 mil reais para comprar de comida, a gente vai comprar na comunidade. Ah, mas se não tudo adequado, vai comprar na comunidade. A gente vai ter que comprar na comunidade porque esse dinheiro precisa ficar na comunidade. Briga por isso. Ele briga, sabe? Ele fala, olha,
não tem nota fiscal, vai abrir o MEI dele. Abre o MEI dele, faz ele ir na prefeitura, faz ele emitir uma nota fiscal, porque esse dinheiro precisa ficar na comunidade. E nessa associação de marisqueiras foi bem engraçado, porque a gente tinha um evento grande, tínhamos um evento com mais de 120 pessoas, e elas não tinha feito nada assim desse. E a gente falou, olha, temos um valor, eu acho que era 30 de alimentação, 3 refeições, e elas imediatamente falaram, caramba, dá para fazer alguma coisa com esse dinheiro? A gente pensava, não, olha, tem que dar, vamos ver o que dá, ver o que é possível. E você não tem ideia. Eu acho que foi o maior banquete que o Instituto Mãe Terra serviu em uma oficina ao longo de 14 anos. Sabe, você ter pastéis assados de lagosta, sabe, você ter camarãozinho todo bonitinho, panado, e você via que aquela turma que tinha chegado de fora, que não conhecia nada disso, pensava, quem produziu, quem fez? E elas contavam com todo orgulho, olha, os pescadores trouxeram, a gente beneficiou, tá tudo aqui, e vendendo essa perspectiva para eles. E isso acontecia de uma forma muito bacana. E em outros espaços também isso acontece de uma forma que, evidentemente, de um pouco mais de apoio. Esse motivo que eu acho que é importante esses alunos que estão aqui conosco, eles pensarem, pô, será que não está na hora de pensar numa organização pró-turismo que trabalhe com esse turismo nessa região? Porque, infelizmente, estamos numa região complexa, gigante. Quando, em 2010, a gente tentou, foi uma tentativa, em 2010 a gente começou a executar projetos de ordens. A gente saiu um pouco do território do sul, extremo sul, e íamos lá para o norte do estado, o centro-oeste, e assim, chegou um momento que a gente pensou, não dá certo, bora continuar no sul, extremo sul, porque já tem muita coisa para fazer. Foi uma experiência boa, porque nos deparamos com realidades muito diferentes, e essas realidades muito diferentes fizeram com que a gente entendesse que dentro da complexidade do nosso território, a gente ainda tem coisa que acaba sendo agregadoras, por exemplo, o bioma. A gente está num bioma rico, está no lugar que se plantando tudo dá, está no lugar que a natureza ela é muito exuberante, e isso fica muito evidente, enquanto outros espaços, quando a gente teve, por exemplo, uma cidadezinha que fica em Bahia e Pernambuco, chamada Ibó, era uma cidade que a gente não achava nada, sabe? Um poço para ser cavado era 400 metros. Então a gente pensava, caramba, lá no extremo sul, quando a gente chega, já pega ali de Camaquã para baixo, tudo árvore, tudo mais. O bioma já favorecendo. Então, Não é assim, por acaso que é uma região muito visada, né, por interesse. sim, mas é uma região extremamente complexa, professora, extremamente, porque os, os interesses que já estão explicitados é um problema, aqueles subentendidos que há uma tentativa, né, de parecer que está tudo assentado, tudo, na realidade não está. Quando a gente vai para essas comunidades menores, para essas comunidades indígenas, a gente percebe que ainda há muita violação, há muita coisa que precisa ainda ser melhor organizada, ser potencializada para que eles possam ter condição da autonomia efetiva, né? Não adianta a gente trabalhar com a perspectiva de autonomia, sendo que essa autonomia talvez ela aconteça num lapso temporal enquanto o projeto está acontecendo. É uma ideia que não é boa. A autonomia ela precisa estar sempre, ela precisa fazer parte de todos os processos, mesmo que a gente entenda que é ainda distante do ideal, que ainda é distante de tudo que precisa acontecer, mas ela precisa. A ideia de sustentabilidade do projeto após o financiamento. O Mãe Terra tem uma perspectiva, esse projeto dos bugueiros, por exemplo. A gente recebeu, acho que
R$ 80 mil em equipamentos, entre rádios comunicadores. E o financiador, no final do projeto, falou assim: olha, terminou o projeto, você precisa ter controle. Eu falei: como vou ter controle, gente? Esses equipamentos estão todos instalados nos veículos para ter controle. O que dá é para você ter um treinamento de comodato, concessão, para que esses equipamentos possam, de fato, ser utilizados. Dá para falar que eu vou trazer, vou colocar dentro do armário, porque aí é um desserviço, né? Você vai, começa, terminou o financiamento, traz, não é legal. Então, assim, a gente sempre busca que fique um legado nessas comunidades. Esse legado é intangível, é o benefício que acontece, que fica ali de alguma fixado, e às vezes não, às vezes é maior, às vezes é um equipamento, às vezes é uma tecnologia. Quando eu penso que em Barra Velha 30 indígenas tiraram a habilitação, pô, ninguém vai tirar mais isso deles, eles só vão ter que renovar de vez em quando. Então, sim, todos estão lá. É isso. Legal. A gente está avançando aqui, é bem pouco tempo mesmo, é só 1 hora, viu? Mas eu queria também trazer um pouco para esse momento atual de pandemia, né? Esse momento totalmente imprevisível para tanta gente, né? E sendo assim o trabalho da Mãe Terra um trabalho tão humano, né? Tete a tete, in loco. Como é que ficou? Como é que tem sido, né, a atuação do Instituto? Como é que tem sido dado continuidade a esses projetos nesse processo de distanciamento, né? E como vocês têm muitos projetos que são justamente nessas comunidades mais afastadas, muitos deles em comunidades indígenas, como é que você está vendo esse risco de contaminação, né? Será, em parte, essas atividades, né? As atividades dessas comunidades ainda estão muito ligadas às demandas externas, eventualmente também do turismo, né? Como essa questão dos bugueiros e tal. O quanto que eles estão realmente protegidos, estão conseguindo realizar outras atividades alternativas, e como que o Mãe Terra tem dado continuidade a esses projetos, assim, nesse período de pandemia? Ou tem mudado os projetos? Como é que está se relacionando? Não, tem mudado. Na realidade, assim, a pandemia, ela sem dúvida, ela acho que o maior desafio que o Mãe Terra experimentou, assim, nesses 14 anos. Uhum. Eu também não tenho dúvida que está o maior desafio desse século. Você primeiro foi pego sem aviso prévio, a gente não tinha a ideia de que a coisa ela pudesse acontecer tão rápida, né? A gente vê algumas questões semelhantes acontecendo sempre muito distante, de repente a coisa ela está do lado, uhum. e você começa a repensar, até mesmo ressignificar algumas questões. Hoje, quase todas as nossas atividades elas estão temos 2 carteiras que não estão, que é a parte de assistência técnica rural, uhum. Que está acontecendo via remoto, né, ou com live, ou com conversas remotas. Os nossos projetos de extensão que são realizados em conjunto com a UFSB também estão acontecendo de forma remota, uhum. Inclusive agora, muito recentemente, com um projeto para lançamento de plataforma, né, de combate ao Covid. A gente está pensando nessa plataforma ações e iniciativas que estejam relacionadas ao combate do Covid, combate da pandemia, e fazer isso à distância é super complexo, uhum. Porque eu não sei, mas eu imagino que todos devam ter essa sensação de que é live demais, né? Você meio que vai anotando, tem uma live aqui, uma live ali, sempre dá para você acompanhar. Eu acho que todo mundo estava meio travado, mas eu acho que já começaram a pegar jeito, então você vê que 3, 4, 5 no dia para
para se organizar, para acompanhar. Temos feito nossas reuniões virtuais todas as segundas-feiras, porque temos uma meta, né? Uma meta para esse ano, que é o desenvolvimento do plano institucional. Começamos a pensar no planejamento estratégico, né, para os próximos anos, e isso fazendo de uma forma remota, então desafiador você começar a discutir isso e ver que essas discussões não dão o sentido de que vão parar em algum momento, vai, reúne, passa 4 horas conversando, e quando termina tem a sensação de que ainda tem muita coisa para conversar. Sim, sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente também entrou numa coisa que a gente nunca imaginou fazer. O Mãe Terra, ele sempre foi uma entidade que sempre buscou projetos mais estruturantes. A gente sempre foi uma entidade que a perspectiva é de construir algo para que o outro ele consiga manter a construção depois que a gente sair de cena. E a gente está distribuindo cestas básicas. Uhum. A Fundação Itaú, ela financiou a distribuição de cestas básicas, 737 cestas todos os meses, para você montar a logística de receber o material, organizar cestas e colocar isso para chegar nessas comunidades é extremamente desafiador. Uhum. Porque você tem uma série de protocolos que precisam ser obedecidos, você não pode colocar a sua equipe em risco, você não pode colocar a comunidade que você está atuando em risco, então tudo é muito complexo, mas a gente tem conseguido fazer. Já estamos na terceira e última, né, levada de cestas, fomos 2 meses, começamos a receber hoje o material esse último mês, e assim, essas cestas elas estão contemplando comunidades diversas. A gente consegue chegar em comunidades indígenas, comunidades ciganas, em terreiros, moradores de comunidades mais isoladas, pessoas em situação de rua, marisqueiras, pescadores. Então, a gente tentou definir um público que a gente já atua e já tem essa noção do que é vulnerável e o quanto essa vulnerabilidade ela acaba sendo acentuada em momentos como esse. Pode Sim. parecer que não, a gente ouve muito isso, as pessoas falam assim, mas o pessoal que está na roça, está tudo mais fácil, e não está. Infelizmente, não está. Essa questão ela é ainda mais complexa para aqueles públicos que ficam mais, porque quando você está isolado, você tem menos acesso a uma informação que seja clara e que, de fato, consiga, de algum modo, promover aí a elucidação, né, dos medos que a gente tem. A própria equipe, na primeira semana após determinação, né, da suspensão das atividades, a gente ficou sem saber o que fazer. Nosso medo maior era, e aí, como é que isso vai dar continuidade? Só que depois percebemos que esse piano ele precisava continuar a ser carregado. E a gente continuou a fazer e foi buscando, às vezes dava medo, sabe? Quando você vai em algum local e é barrado pelo pessoal da equipe nas cidades, nas entradas, Sim. e que eles colocam esses números, mas a gente precisa fazer porque tem que ser feito. Essa é a nossa missão, né? A gente não pode deixar a coisa descontinuada, ainda que tenha pandemia e que venha qualquer outra situação, a gente continuar fazendo sempre, obedecendo os protocolos, tentando virtualizar questões, o que pode ser, só que sempre criando condição de que essas comunidades elas não fiquem desassistidas. Sim, sim. 2 últimas perguntas, Elismar. A gente está num processo agora de plena tentativa de abertura, né, para o turismo. Ia ser aberto aqui a região no dia 15. Em cima da hora se percebeu que isso seria um disparate. Com certeza essa é uma decisão que afeta os pequenos trabalhadores do turismo, aqueles que não têm acesso às grandes decisões políticas, né? Porque essas decisões são basicamente políticas, né? De
de relacionar as demandas do município com os protocolos do Estado e etc. E aí eu queria saber, vocês em contato assim com algum desses grupos que direto ou indiretamente estão relacionados ou seriam impactados assim, se vocês se posicionaram de alguma forma, o que vocês acham sobre essas possibilidades de abertura, assim, ou se dentro desse processo de fechamento e de segurar a onda, isso até pode ser positivo para as comunidades restabelecerem alguns equilíbrios, né? A gente sabe que tem alguns grupos que vivem muito fortemente do turismo, mas que, enfim, nesse momento retornam para suas comunidades e trabalham com outras coisas que às vezes estavam até deixadas de lado, como produção alimentar, etc. Como você vê um pouco desse cenário? Como que a Mãe Terra se posiciona em relação à abertura, né? Assim, é uma cidade que é refém do turismo, então fica todo mundo tentando abrir ou não abrir. Assim, é assim que vocês veem? Você acha que é central mesmo para algumas dessas comunidades, isso está afetando muito frontalmente, ou é possível esperar um pouco e fortalecer outros aspectos para que justamente não se fortaleça essa coisa do refém do turismo, né? Professora, a gente sempre se posicionou a favor das pessoas. A gente sempre entendeu que vidas, elas são preservadas a qualquer custo. Então, eu venho acompanhando essa questão de tentativa de abrir, de fechar, e eu confesso que me dá muita insegurança saber que o que é que vai acontecer daqui para frente. A gente sabe que o turismo, do modo em como ele está afetando a vida de todos, não é só daqueles que trabalham diretamente com o turismo. E a ausência de outras políticas para que esse dano ele seja minimizado acabou demorando muito a chegar. A gente pensa nas políticas federais e percebe como demorou muito de chegar. A política para empresa não chegou. A gente vê algumas medidas que de algum modo tentam minimizar, só que ainda é muito pouco. Então, ao mesmo tempo, você vê que as comunidades elas tentando se sustentar, só que também isso fica complexo porque a maioria dessas comunidades vivem do setor produtivo. Elas precisam fazer essas coisas chegarem nas feiras, nos mercados, e nem sempre isso acontece da forma que poderia. Então, quando não há essa troca, quando não há essa movimentação, a gente enxerga que o efeito ele é devastador, ele acontece em cascata e não consegue segurar. Eu penso que as vidas elas precisam de fato ser preservadas, mas penso que precisa haver outras alternativas para que essa contenção da pandemia ela possa continuar tendo, mas sempre na preservação de vidas. Coroa Vermelha, por exemplo, está os assustadores de Covid. Então, o Covid, em uma época, logo no início, na primeira semana de março, aquela coisa que você ouvia falar que alguém lá de Salvador, de São Paulo tinha. Hoje não. Hoje você sabe que eu tenho, pelo menos que eu tenha conhecimento, eu tenho 4 alunos que tiveram Covid. Tenho alunos da faculdade, eu tenho de comunidade indígena, acho que 7 tiveram Covid. Então, assim, o Covid ele estava antes em outros espaços, ele já está praticamente na porta. Então, a gente também não pode pensar que essa abertura ela precise acontecer de qualquer jeito, porque qualquer ato errado vai fazer diferença na vida de muita gente. E precisamos, evidentemente, continuar a movimentar a economia, precisamos fazer com que essa grande máquina ela continue a se movimentar, mas também precisamos ter cuidado com essas vidas, porque acabou, passou, morreu, vai fazer o quê?
vai se tornar uma lembrança, vai se tornar um número da Covid. Isso não é justo, principalmente com essas comunidades menores. Quando você pensa, eu acho que na semana passada tivemos um caso de um ancião em Coroa Vermelha que foi vitimado pela Covid. O Mãe Terra tem um projeto chamado Maquiame, que a gente vai fazer vários com idosos indígenas, esperando apenas aí essa liberação, né, possa começar a atuar. E a nossa grande preocupação é o que é que vai restar para que a gente possa documentar, se a coisa ela continuar desse modo. Eu entendo que o governo, de uma forma geral, ele tem feito o papel dele. Só que o que eu venho me questionar se é suficiente, se ele não pode fazer um pouco mais e se ele não pode ser um pouco mais ágil, para que essas pessoas elas tenham aí condição de esperar. Porque não adianta a gente pedir que eles esperem e esperem sem poder pagar uma conta de luz, uma conta de água, poder fazer supermercado. Então, eu vejo que a nossa perspectiva nesse momento, e que talvez seja uma questão que as pessoas elas vão começar a ressignificar, o que é prioritário. Precisa, de fato, pensar que elas precisam ser salvas nesse momento. Sim, sim. Me parece que essa situação toda ela vai conduzindo também a gente a tensionar três conceitos assim, né, que permeiam todas as ações, eu acredito, dos projetos, por exemplo, do Mãe Terra e tal, mas que são dados diferentes pesos em cada momento, né? Mas é um momento em que, quando eu conheci você, que a gente começou a trocar, por exemplo, você estava no meio dessa coisa da distribuição das cestas. Aliás, tem até um pessoal do projeto Musicarte aqui agradecendo, dizendo que foram bastante beneficiados com as cestas solidárias e tal. E aí me lembra um desses conceitos, né? Assim, que como é que você vê também, atualmente, principalmente, né, as diferenças entre essas ideias de solidariedade, de assistencialismo e de desenvolvimento, né? Porque tem momentos em que a gente pode talvez mais pisar firme, né, em ações de desenvolvimento, né? Tem momentos em que é solidariedade mesmo, de várias formas. Tem momentos que é preciso uma assistência mais direta, enfim, mas você acha que esse momento assim também promove um pouco de modificações nesses conceitos que a gente às vezes estabelece, né? Uma coisa é boa, outra não é e tal, né? Às vezes a gente faz umas demarcações assim, né? Assistencialismo não é legal, né? E tal. Como é que você vê essa tensão? Você acha que agora vai mudar o tônico dos projetos? Eu vou falar quando a senhora começou a fazer sua pergunta, começou a vir uma série de imagens aqui na minha cabeça. O Altemar, o nosso diretor executivo, ele sempre foi tido como a parte mais emocional. O pessoal do Musicarte pode confirmar isso aí. O Altemar, ele sempre foi muito mais amor. É o cara que ele tá chegando, o amor vai chegar dele. É o cara que conduz esse amor de uma forma muito bacana. E eu sempre como a parte mais fria, o administrador mais racional, que olha os números, olha a liquidez, olha a viabilidade, faz cálculo, que a coisa aconteça de uma forma mais racional mesmo. E eu tiro por mim. O Mãe Terra, nessa pandemia, me deu a oportunidade de rever muita coisa, de ressignificar muita coisa. Distribuir a primeira cesta do nosso primeiro ciclo e distribuir a 737 também do primeiro ciclo. Basicamente, todas eu estive em algum momento acompanhando. E essas cidades, essas múltiplas realidades, elas são assustadoras. Em momento nenhum a gente pensou que a gente fosse trabalhar nessa perspectiva com um ar mais assistencialista. Só que a gente também não podia deixar. A gente não podia deixar. Não deixar porque alguns sujeitos nesse processo, eles são invisíveis. Você não enxerga ele em todos os momentos. Às vezes você está dentro da sua casa e você não consegue perceber o que está se passando
naquela comunidade que está distante. E graças a Deus, eu falo isso com toda tranquilidade, graças a Deus que essas comunidades, elas confiam na gente, sabe? Porque a gente recebe esses fumaça, a gente recebe esses alertas e a gente vai atendendo a todos os protocolos da Organização Mundial de Saúde, mas a gente vai sempre fazer. A gente entende que a fome, ela não espera. Não espera, sabe? A fome não espera. Eu lembro que a gente teve uma situação muito engraçada nesse segundo lote de cesta. Uma das famílias que recebeu, eu fui em uma família daqui do Paraguai, na parte alta da cidade, e eu estava em casa, o pessoal tinha montado a cesta, desinfectado os alimentos, montado toda, botei no fundo do carro para mostrar no outro dia como era o padrão que a gente precisava, porque precisa ter um padrão para conseguir arrumar no caminhão e deixar tudo bonitinho. Aí, de repente, pegaram o nosso número de WhatsApp e mandaram uma mensagem dizendo que tinha uma família com 4 crianças, não tinha o que comer naquela noite. E eu simplesmente pensei, será que não tem? Aí liguei. Aí eu consegui conversar com a mãe justificou que não tinha nada em casa, que nos outros dias conseguido algumas raízes de aipim e dado comida a essas crianças e que não tinha conseguido fazer nada. E o que é interessante é que eu já estava de roupa de frio, né, de dormir, de moletom, sabe? Aí eu liguei para a mãe e falei, olha, onde você mora? Eu moro em tal lugar, e eu peguei e fui tipo 9h30, quase 10 horas da noite entregar. E nesse primeiro lote de cesta, o que eu achei interessante é que às vezes a gente quer exagero na fala do outro. Não, dava para esperar mais uma semana, 2 semanas. E quando eu cheguei lá, não tinha nada. Não tinha absolutamente nada. Sabe, você olhar para uma mãe solo, o pai estava ali, ela sozinha, tentando segurar 3, 4 crianças, e você pensando em como essa coisa iria acontecer, te assusta. E naquele momento eu vi que a minha racionalidade ela já estava se esgotando, porque quando eu entreguei, o filho menor pegou, tirou a goiabada que vinha na cesta e falou, olha tio, isso é o quê? Eu falei que era goiabada, ele pediu para abrir, experimentou, tinha chocolate, eu falei que chocolate em pó, e quando eu entreguei, aí que aconteceu a mágica da coisa. Eu vi que ela começou a separar. Ela pegou a cesta, começou a separar 2 feijão para cá, 2 quilos de feijão para lá. Aí eu perguntei para ela por que ela estava separando. Aí ela disse que a vizinha dela tinha uma conta na mercearia e que ela tinha pego coisas na conta da vizinha e que ela precisava devolver. Só que tinha 2 cestas no carro. Aí eu falei, não separa que eu tenho uma segunda. Bora na casa da vizinha e a gente já arruma. E esse menino, inclusive, ele foi responsável por, na segunda sexta, a gente briga de cachorro grande com mercados locais, que a gente não comprou em nenhuma corporação, a gente não comprou em nenhuma SA. A gente comprou nos mercados locais, nos menores mercados, para que a gente pudesse também fazer com que esse dinheiro ele ficasse nas empresas da cidade que geram emprego aqui, que postos aqui. Que é uma ação de solidariedade, né? Que já é uma solidariedade, quer dizer, dá para unir as... E assim, na compra das caixinhas de bombom da Garoto, do segundo lote, o que foi muito engraçado que saiu R$4,99, sabe? O mercado falou, cara, ninguém vai conseguir te vender por isso. Falei, não, o senhor vai. O senhor vai ter que conseguir vender, porque a gente precisa fazer isso chegar. E quando eu fui entregar no segundo mês, na casa desse garoto, eu percebi que o semblante pesado do primeiro já não estava pesado. Porque você vê que é uma ação que, de fato, assistencialista demais, só que, em alguns momentos, a gente vai precisar ressignificar. Numa pandemia como que a gente tem mais de 70 mil mortos e mais de 2 milhões
de infectados, a gente precisa ressignificar o nosso trabalho. Claro. Eu acho que é isso. Perfeito, Elismar. Eu estou muito contente com o caminho, né, dessa conversa. Eu espero que tenha dado muitas ideias assim a quem está ouvindo agora. Eu tenho certeza que motiva muito assim, né, ver uma ação concreta, várias ações concretas, na verdade, acontecendo. E como você falou desde o início, né, surgidas desses anseios universitários, né, que é basicamente o público-alvo também, foi muito rico. A gente vai ter que encerrar, porque, pelo que eu entendi, é uma hora, né, de live mesmo, né? A gente está em 1h15 já. E deixo a palavra para você, se você quiser falar alguma coisa. Você falou de indicar também o site do Instituto, né, para as pessoas conhecerem os projetos. Sim, Eu antecipo um agradecimento à sua presença, à sua disponibilidade desde o começo para conversar, para estar aqui trocando. Realmente foi muito rico, assim. Eu mesma não conhecia, né? Então, eu sou nova também, relativamente aqui, então foi muito rico assim mesmo para mim. Eu agradeço muito, espero que tenha sido rico para todos também. Professora, nós agradecemos, sabe? O Instituto Mãe Terra, ele em alguns momentos peca na divulgação de ações. A gente deixa isso muito no site, no Instagram, na mídia espontânea, mas o que eu acho que é importante deixar para todos é que esse momento complexo, ele vai passar. A gente precisa segurar fundo, pegar fôlego. Eu acho que a gente não precisa ter medo. E se tiver com medo, vai com medo mesmo, sabe? Ou a gente não deixar de fazer, a gente não pode parar, a gente não pode travar. A vida, ela continua a acontecer e ela acontece de uma forma muito bela. Eu acho que ressignificar talvez seja o verbo desse momento. Repensar no que é prioridades, repensar no que é bondade, repensar no que é trabalho, para que a gente possa, de fato, chegar principalmente a esse momento estão mais vulneráveis. Então, essa é a pegada do momento, a gente continuar trabalhando. Hoje, quando te mandei mensagem mais cedo, eu estava no escritório, estava recebendo ação, já tinha uma turma passando álcool em gel em cada quilo de feijão. Serão, de novo, 18 toneladas de alimentos distribuídos. A gente vem conseguindo fazer isso de forma muito sofrida, a equipe muito, porque é um volume gigantesco de coisa. A gente montar uma cesta que ela não tem nada de básica. A nossa cesta tem os itens mais grossos, que dá para passar um mês, uma família de 6 pessoas. Tem a parte de café da manhã e tem os produtos de limpeza. E a gente tem conseguido fazer. E a melhor parte de tudo isso é que a gente tem parceiros como o Musicarte, que está aí ouvindo a gente, que fez com que a coisa chegasse. Musicarte, Pastoral do Iso, temos anônimos que falaram, olha, me dá uma cesta beneficiar a população em situação de rua, e vai lá, pegou o seu fogão, pegou suas panelas, fez a comidinha e fez chegar com muito amor. Isso é importante. A gente precisa compreender que nesse momento o que precisa ser feito tem que ser feito e não pode demorar. Há vidas que estão em risco, há pessoas que estão em risco, e esse risco ele ultrapassa aquilo que a gente consegue entender. Há muito risco psicológico por aí. Pessoas desmotivadas que estão começando a adoecer justamente por conta da incerteza que o cenário da pandemia ela traz para a gente. Eu vou pedir para que vocês sigam a gente no Instagram. Nosso site é www.mãeterra.org.br e no Instagram eu acho que... agora eu não tenho certeza, porque eu não tenho redes sociais. Mas eu acho que é @mãeterra.org.br. Eu acho que eu agradeço muito, professora, uma bela oportunidade de falar mais do que a gente faz e de o que eu acho que é mais importante nesse nosso encontro é mostrar para essa turma que está assistindo nessas universidades que pode fazer diferença. A gente olha para dentro e pensa, caramba, não sei nada.
pode não saber, mas vai assim mesmo, vai colocando, vai estruturando, vai pensando, porque há muita coisa para fazer. O terceiro setor é um espaço que dá para produzir muita coisa, dá para produzir muitas mudanças, e dá para ficar satisfeito com essas mudanças. E há inúmeras demandas aí que podem ser acolhidas, coisas que já estão reprimidas e que a gente pode pensar. O turismo de base área é uma delas. Eu acho que não tem ninguém fazendo isso nesse momento. Por que não pensar num grupo, 10, 12 pessoas que podem se organizar e buscar criar uma entidade que dê aí essa visibilidade para essa causa, que gera renda e que reafirma a atividade, que faz a coisa acontecer. Se precisar fazer, o Instituto Mãe Terra dá apoio na criação. Isso é bacana. Eu agradeço muito, professora. Viu? Nossa, a gente que agradece, eu e os professores também do Colegiado de Turismo, da UNEB, e é isso, vamos trocando. Eu acho que esse acesso aí para o site, também para o Instagram e tal, quem tiver mais dúvidas, tiver sim. contribuir também, eu acho que isso tudo pode buscar, né? Sim. Então é isso. Obrigada, tivemos uma participação legal aqui em chat e tudo mais, algumas coisas eu fui pescando para dar resposta, vai ficar no ar mais tempo, então a gente pode manter essa comunicação, esse diálogo. Muito obrigada. Claro, por nada. Mas um abraço. Obrigada. Valeu.